Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos dar continuidade nessa maratona de críticas dos filmes da Marvel Studios. Estamos quase chegando no final da fase 2 desse estúdio e esse com certeza é o principal filme dessa fase. Então, sem mais delongas, como eu sempre peço e não posso deixar de pedir, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. E bora pro que interessa, roda a vinheta! Eu não devia ter feito isso. Avengers Age of Ultron, ou Vingadores Era de Ultron, filme de 2015, dirigido por Joss Whedon. É muito interessante assistir esse filme hoje, depois de tudo que a gente já passou no universo cinematográfico da Marvel. São duas experiências completamente diferentes. Assistir Vingadores Era de Ultron antes e pós todo esse desenvolvimento. Afinal, o filme ele fica um pouco melhor porque a gente começa a perceber algumas coisas que a gente talvez não tivesse percebido naquela primeira assistida, quando o filme foi lançado nos cinemas, né? O universo estava se construindo e o filme estava plantando algumas dicas para essa construção tão gigantesca do universo. Pequenas dicas, é uma construção muito lenta, né? Tijolo por tijolo. E esse aqui, com certeza, é um dos principais passos dessa construção tão grandiosa que foi feita no universo cinematográfico da Marvel. E essa construção, esse passo tão grandioso que esse filme dá, talvez não era perceptível na época, e hoje com certeza é. Quando a gente assiste Vingadores Era de Ultron hoje, após Guerra Infinita e Ultimato, a gente vê tudo que foi colocado naquele filme para culminar nos dois filmes seguintes, né? Então talvez a nossa avaliação seja um pouco diferente. É difícil avaliar Vingadores Era de Ultron por isso, porque eu tenho outra visão daquela que eu tinha a primeira vez que eu vi o filme. Mas a gente tem que ser justo, né? Eu vou tentar aqui ao máximo eliminar todo o meu, entre aspas, conhecimento que eu tive pós Era de Ultron e avaliar o filme como se ele tivesse sido lançado naquela época, né? Afinal, o filme ele não é só parte de um grande universo, ele não é só um passo numa grande construção. Ele é também um filme único que precisa bastar por si só. E é isso que eu quero analisar para vocês hoje. Vingadores Era de Ultron é um filme muito bom e ele basta por si só. É aquele tipo de filme que a Marvel consegue fazer muito bem, que funciona no conjunto da obra, né? E funciona também isoladamente. Você pode assistir o filme sozinho, isolado, e ele vai continuar funcionando da mesma maneira. São raros os casos que o filme não funciona tão bem assim isolado. Guerra Infinita e Ultimato talvez sejam um desses casos. Funciona, mas não tão bem assim. Ele foi feito para assistir em conjunto. Agora, Era de Ultron não, você pode assistir só Era de Ultron e ele vai se bastar por si só. E comparando com o seu antecessor, Os Vingadores, também do Joss Whedon, é interessante ver a evolução da qualidade da direção dele. Vingadores Era de Ultron é um filme mais certinho ainda do que o primeiro, Os Vingadores, no que diz respeito ao seu caminhar, ao caminhar da história, ao seu desenvolvimento e ao ritmo do filme. O ritmo do filme é muito bacana, o filme flui muito bem. E apesar de ser uma história longa, que dura ali quase 2 horas e meia, são 2 horas e meia quase que não passam, né? Você até fica um pouco cansado, é um filme um pouco cansativo, sim, isso com certeza é, mas não é um filme que fica entediante. Em nenhum momento o filme perde você. Ele tá sempre te entregando alguma coisa de interessante para manter você cativado. E isso é muito bacana. Por mais que canse, é uma experiência que mantém a gente imersivo nela durante todo o seu desenrolar. E eu gosto do que é feito aqui no roteiro desse filme, quando se dá espaço para outros personagens do universo que ainda não tinham sido tão bem desenvolvidos assim. São praticamente 2 fases concluídas já, diversos filmes. É uma trilogia do Homem de Ferro, são 2 filmes do Capitão América, 2 filmes do Thor, e além dos filmes dos Vingadores, onde outros personagens tiveram bastante destaque, como a Viúva Negra, por exemplo. Então, vários personagens já tinham sido aprofundados e trabalhados até a exaustão pelo universo. Mas outros sempre ficavam um pouco de escanteio, que é o caso do Gavião Arqueiro, por exemplo. E é legal que o filme dê tanto destaque para o Gavião Arqueiro, nesse caso aqui, né? O Gavião Arqueiro precisava, nesse momento, de um pouco mais de destaque, para ele não ficar cada vez mais escanteado. Com o crescimento dos personagens do Homem de Ferro, do Capitão América e do Thor, como grandes destaques, e principalmente também do Hulk e da Viúva Negra, que também
ganharam corpo e ganharam profundidade, o personagem do Gavião Arqueiro foi o que ficou com menos profundidade e menos destaque. E ele poderia ficar esquecido, ele poderia ser completamente jogado fora. Mas o filme não deixa isso acontecer, o filme resgata ele e dá um protagonismo para ele, o que é muito bom. Além disso, Vingadores Era de Ultron é muito competente em apresentar novos personagens, que são vários. Temos aqui o vilão Ultron, que é um bom vilão, não é o vilão daquele padrão Marvel de vilões genéricos. Aqui a gente realmente tem um vilão desenvolvido, até porque, apesar dele ser apresentado somente nesse filme, a construção dele tem sido feita nos demais filmes do universo, o que é muito bom. Então ele é um personagem cujas motivações são convincentes, cuja ameaça é muito grande e faz jus a essa união de todos os heróis. Então é muito bacana o personagem, o vilão principal do filme. E também são apresentados outros personagens, como os gêmeos Wanda e Pietro Maximoff, e também o Visão, que é ali o Jarvis, né, que chega no final do filme. Eu acabei de dar um spoiler legal aqui. E é um personagem que também, apesar de aparecer nos outros filmes, ele também é reintroduzido aqui, digamos assim, muito bem pelo filme. E eu gosto também quando Vingadores Era de Ultron investe em novas relações entre esses personagens. Outras relações que a gente já conhecia são trabalhadas de certa forma. Vou dar o exemplo aqui clássico do atrito entre o Capitão América e o Homem de Ferro, né? Serve de combustível até para a trama. Mas é legal ver o filme investindo tempo, por exemplo, na relação do Bruce com a Natasha, né, que é muito bacana, e em outras relações, como eu já falei, do Gavião Arqueiro com a família dele, e principalmente no que acontece no arco dos vilões, quando a gente tem o Ultron ali usando a Wanda e o Pietro, e depois o que acontece com esses personagens também. E o filme consegue trabalhar todas essas relações de maneira muito bacana, né? Não fica uma coisa repetitiva, o filme não faz o que já foi feito. Ele conta novas histórias, novas perspectivas, novas relações, e isso é bom. O filme mantém a nossa atenção porque ele está apresentando coisas novas pra gente. E o filme poderia cair naquele erro de fazer o mesmo que já tinha sido feito antes, porque é fácil, mas não, o filme ele arrisca fazer novidades, o que é muito bacana para a história. Há também aqui uma nítida evolução, como eu já disse, na direção do Joss Whedon, no que diz respeito a cenas de ação. As cenas de ação de Vingadores Era de Ultron são excelentes e impecáveis. Para mim, uma das melhores do universo cinematográfico até agora, considerando os filmes anteriores aí, né? São excelentes, as cenas são ótimas. Tem momentos muito inspirados, um ótimo uso de câmera lenta, nada de câmera balançando, a câmera tá sempre fixa, né? Você consegue ver todos os movimentos, a coreografia é muito boa, todos os planos são muito bacanas para que a gente possa ver a ação, para que a gente possa também ter um pouco de dinâmica, o que é muito legal. Então eu gosto demais da ação do filme. As cenas de voo, quando há, também são sensacionais, e também há um ótimo uso dos poderes dos heróis. Todos os poderes são usados de maneira muito criativa e a câmera capta esse uso dos poderes também de maneira muito bacana para que a gente possa ver a beleza de cada um dos poderes de cada um dos heróis. Então a ação do filme é um ponto altíssimo. Eu considero superior à ação do primeiro filme e à ação de Vingadores Era de Ultron. E também o filme sabe criar muito bem aqueles momentos épicos onde os heróis estão normalmente filmados de baixo para cima para engrandecê-los, como foi feito no primeiro Vingadores. A gente tem aqui esses momentos épicos em Vingadores Era de Ultron. Então, nitidamente a evolução na direção do filme. Também é nítida a evolução visual do filme. Vingadores Era de Ultron é um espetáculo visual. Os efeitos especiais são lindos e muito bem utilizados. O design de produção é muito bacana, as roupas dos heróis são lindas. Então, o filme é realmente maravilhoso visualmente, um excelente acerto. Ainda assim, apesar de todos esses acertos que já foram citados, Vingadores Era de Ultron, para mim, não consegue ser tão grandioso quanto ele tenta. A todo momento, essa talvez seja uma das coisas que mais me incomoda em Era de Ultron, um filme está tentando provar ser muito bom, sabe? Ele sempre tenta ser mais grandioso do que foi o primeiro filme, por exemplo. Mas o conflito proposto, a história que é contada, as dinâmicas contadas, para mim, não são tão interessantes e tão grandiosas quanto o conflito proposto no primeiro filme, né? Apesar da ameaça ser ameaçadora e etc, né? E o filme ser bacana,
Eu ainda sinto as coisas aqui um pouco íntimas, um pouco pequenas demais, apesar de não serem, e apesar do filme tentar a todo custo fazer parecer elas serem mais grandiosas e mais abertas, né? E realmente tem um país inteiro sendo destruído, tem um ser de outro mundo de olho no que está acontecendo aqui, porque é interessante para ele, tem uma joia do infinito em jogo também, então assim... o conflito é grandioso, o conflito é importante, mas o filme não consegue fazer com que ele seja mais importante do que o que aconteceu no primeiro filme. Então fica sempre aquela sensação, sabe? É legal, é grandioso, é bacana, mas não é o que foi Os Vingadores. Vingadores Era de Ultron é show de bola, é muito legal, é muito divertido, mas é um passo atrás do primeiro filme. Consegue inovar, consegue contar novas histórias, consegue ser bonito visualmente, não é tão engraçado quanto o primeiro filme e não consegue superá-lo. Por isso, pra mim, Vingadores Era de Ultron é nota 8. E agora eu quero saber a sua opinião aí sobre Vingadores Era de Ultron. Você gosta desse filme? Não gosta? Entre os filmes dos Vingadores, qual você gosta mais? Esse, Guerra Infinita, Ultimato, o primeiro, né? Eu acho esse aqui o pior dos 4, mas não o pior, o menos melhor. É um grande filme ainda assim, e é um filme que também entrou pra história aí, que continua marcado como um dos principais filmes do universo cinematográfico da Marvel. Então, não deixe de comentar as suas opiniões aí, comenta o que você achou sobre esse vídeo, beleza? Eu gosto muito dos comentários, pretendo responder todos os que forem possíveis, beleza? Não se esquece de se inscrever nesse canal se você gostou do vídeo e principalmente de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Como eu sempre lembro, teremos crítica de todos os outros filmes do universo cinematográfico da Marvel que a gente ainda não falou. E já tem vários falados aqui, então depois dá uma olhada na playlist de filmes da Marvel para você ver as outras críticas desse universo, beleza? Deixa o like no vídeo que me ajuda pra caramba, se não gostou pode deixar o dislike. E não se esquece de me seguir nas outras redes sociais, que são essas que estão aparecendo aqui embaixo. Lembrando que tem o meu canal secundário, agora Rafael do Disnéfilos, onde também há conteúdo diferente. Então, tem conteúdo diferente no meu outro canal e nas minhas redes sociais, então me siga em todos esses lugares aí, para você não perder todo esse tipo de conteúdo, tá bom? E muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Até a próxima e falou!